Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a obra de Allan Kardec. Estamos continuando aqui o capítulo 21, né, falsos cristos e falsos profetas, tá? A gente dividiu aí, como comentado anteriormente, o capítulo em duas partes, tá? Agora nós vamos fazer a leitura e comentário aí da segunda parte também. Essa segunda parte inicia aqui com uma mensagem de Erasto, né, em Paris, 1862. Nós teremos mais uma mensagem, né, mais uma instrução aqui dos Espíritos também, que vai ser de Erasto, tá, em 1862. E no final, né, a gente vai ter mais um ensinamento de Jesus também, que a gente vai fazer a leitura. E depois tem um comentário do Luiz, que é um espírito protetor, tá? Sobre essa mensagem, a gente vai fazer a leitura, que é uma complementa a outra, né? Então vamos lá, tá? Aqui essa mensagem dos caracteres do verdadeiro profeta, em Erasto mandou essa mensagem pra gente em Paris, 1862, né? O que ele diz pra gente aqui, né? Desconfiai dos falsos profetas. Ele começa assim, dizendo pra gente, né? Por que ele faz essa recomendação, né? Essa recomendação é útil porque neste momento, né, ela é útil em todos os momentos, né? Mas nesse momento de transição que a gente está passando aqui no planeta, né, que já vem há algum tempo, o planeta mudando aí para mundo de regeneração, né? Esse processo já perdura aí um bom tempo. E nesse momento de transição que a gente está passando, que aparecem vários espíritos aí ambiciosos, farsantes, tá? E que se passam por santos, novos messias, tá? Muitos espíritos querem ludibriar aqui a gente, e é o dever, né? Ele passa pra gente que é o dever de todo homem honesto desmascarar esses impostores, esses espíritos que querem se passar por profetas, tá? E que é mais que ele nos diz, né? Que Deus não confia missões importantes a espíritos pouco evoluídos, a espíritos maus, né? Ele só confia missões a espíritos que são capazes de cumprir essas missões, né? Porque as grandes missões que geralmente os profetas têm, né, os espíritos mais evoluídos têm aqui enquanto encarnados, enquanto tem a passagem aqui pela Terra, né, é, essas missões são fardos muito pesados, tá? Às vezes a gente tem a, a falsa sensação de quem tem essas missões vive tranquilamente, vive de forma tranquila, né? De forma leve. Não é assim, tá? Quem tem essas missões tem um fardo muito grande para carregar, né? O maior exemplo foi Jesus, né? Que foi o grande espírito que encarnou aqui na Terra, né? O grande profeta de todos. Foi muito difícil a passagem dele aqui na Terra, né? Ele foi perseguido, foi a morte dele diz tudo, né? Ele foi crucificado. Então, esses espíritos não vão vir aqui levar uma vida tranquila, leve. Geralmente o fardo é muito pesado para esses espíritos quando eles de fato são verdadeiros profetas, tá? E para avançar, né, a humanidade moral e intelectualmente, né, são necessários homens superiores de inteligência e moral, tá? Não vai, não são espíritos de baixa evolução que vão conseguir desenvolver o planeta, tá? E o verdadeiro missionário, né, de Deus deve provar que ele é um missionário, quem ele é, né, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, e o resultado do que ele de fato faz, tá? Da influência das suas obras, mas na questão moral, não numa questão material, tá? Então, a gente reconhece os verdadeiros profetas por uma questão moral, né? A gente já até discutiu isso no último evangelho. Então, ele até usa para a gente aqui, né? Numa palavra, né? Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos
e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus, né? Eles são descobertos por outras pessoas, porque eles fazem coisas boas, as obras deles são de virtudes morais, e aí as outras pessoas reconhecem esses espíritos como verdadeiros profetas. Agora, aqueles que se dizem verdadeiros profetas, esses na verdade são os falsos profetas, tá? E a maior parte, né, desses missionários de Deus, eles mesmos ignoram, tá? Que eles são enviados de Deus, tá? Eles são reconhecidos pelos outros, eles mesmos não se reconhecem como enviados, tá? De Deus, como missionário, tá? E como eu disse, né, os falsos profetas não, eles querem pelo orgulho, pela vaidade deles, né? Eles mesmos querem se reconhecer como enviados de Deus, tá? E aí que a gente percebe que eles não são mesmo, tá? Porque esse orgulho, essa vaidade que eles têm, já mostra o quanto eles não são profetas, não estão em condições ainda evolutivas de serem profetas como eles mesmos dizem ser, né? Porque os verdadeiros profetas, eles são humildes, eles são modestos, tá? E esses outros que se dizem profetas, né, eles são orgulhosos, cheios de si, falam com arrogância, né, e como ele diz aqui, ele finaliza, né, para descrever quem são esses falsos profetas aqui para a gente, né, como todos os mentirosos parecem sempre receosos de não serem aceitos, né, então eles têm uma necessidade de serem aceitos como profetas, né. E por fim, né, que ele comenta aqui pra gente deve desconfiar dos falsos profetas nessa época de revelações que nós estamos tendo, né, que começou lá há 150, 200 anos atrás aí com a trazida do evangelho aqui para Allan Kardec, né, e então, né, nessa época de revelações, de renovação, né, muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus, né. Mas esses que se dizem enviados de Deus e são impostores, né? Ele traz para a gente aqui que uma terrível justiça os espera, tá? Então eles serão severamente cobrados aí no retorno ao mundo espiritual e por terem se apresentado como falsos profetas aqui, tá? Aí o segundo item aqui que é trazido para a gente, né? São os falsos profetas da erraticidade, né? Que também é trazido por Erasto, né, discípulo de São Paulo, em 1862, né? O que são os falsos profetas da erraticidade, né? São aqueles que estão desencarnados, né? E trazem alguma manifestação aqui pro mundo carnal e se apresentam como profetas, tá? Assim como a gente discutiu no item anterior, né? Se de fato ele é um verdadeiro mensageiro de Deus, um enviado, né? Ele não vai se apresentar como tal porque muitas vezes ele não quer ser nem reconhecido e nem dar a sua identidade, tá? Porque eles são humildes, são espíritos que já atingiram um grau evolutivo que não, eles já praticamente não possuem nada de orgulho, de vaidade, né? Então eles não querem nem ser identificados muitas vezes, tá? E, como eu disse, né, os falsos profetas não existem só aqui entre os encarnados, os desencarnados, que são esses que a gente está dizendo aqui, se apresentam como falsos profetas, né, e eles são orgulhosos, né, eles fingem ter amor, caridade, né, mas na verdade eles são falsos, né, então eles vêm aqui para promover desunião, eles são contrários à caridade, ao amor, tá? Eles promovem aí coisas ruins, tá? Eles promovem, eles influenciam outros encarnados aqui para que tenha essa desunião e retarde aí, né? O trabalho de emancipação da humanidade que ele traz para a gente, né? O que é esse trabalho de emancipação da humanidade? É a evolução, né? É o trabalho de aprendermos durante a encarnação o que precisava ser feito aqui, as lições que a gente precisava aprender, as provas que a gente precisava passar,
E esses espíritos atrapalham para que a gente passe pelo que a gente veio buscar aqui na encarnação, tá? E como é que eles fazem aqui para ludibriar a gente, né? Eles geralmente se disfarçam com nomes de espíritos que já desencarnaram e a gente respeita muito, tá? Então, várias religiões têm os seus espíritos ali que respeitam muito, né? A gente pode usar como exemplo a Igreja Católica, que tem os santos, né? Eles se disfarçam desses espíritos que passaram por aqui, deixaram um bom legado, né? E eles se identificam como tais, tá? Esses espíritos mais evoluídos que passaram por aqui jamais iriam se identificar como tais aqui em qualquer comunicação com o mundo carnal aqui também. E como a gente faz, né, para reconhecer esses espíritos, né? Basta, né? Ele traz o que para a gente? Que a gente tenha bom senso, né? E verificarmos, né, se o remédio para os males da humanidade que esses espíritos indicam, né, são medidas assim descabidas, utópicas, né, impraticáveis e principalmente são contraditórias à ciência, tá? Quem traz algo que é contraditório à ciência, traz algo, rituais místicos, essas coisas, eles com certeza são espíritos ignorantes e mentirosos, tá? Eles não são espíritos que de fato estão trazendo alguma informação relevante do mundo espiritual ou algo que vai fazer a gente evoluir aqui enquanto encarnados, tá? E ele traz o quê, né? Que nós devemos repelir impiedosamente esses espíritos, tá? Que se manifestam como conselheiros exclusivos, né? Porque esses espíritos geralmente eles pegam um pequeno grupo ali de pessoas, eles dizem que eles são enviados e eles estão trazendo mensagem só para aqueles espíritos, né? E jamais verdades absolutas vão ser trazidas para um grupo pequeno assim de espíritos. Eles vão ser divulgados amplamente entre os encarnados, né? E aí, com isso, o que eles fazem? Eles pregam a divisão, o isolamento, né? Porque eles são vaidosos, então eles acham que eles estão dando informações importantes, e muitos encarnados aqui também, que são orgulhosos, vaidosos, se sentir privilegiados por esses espíritos mensageiros de Deus passando informações só para eles, né? A gente tem que tomar cuidado com o nosso próprio orgulho nesse sentido, para que esses espíritos não se aproveitem disso, né? Então, eles sempre se aproveitam, né, de pessoas que têm fé, né, mas que são fracas, que ainda têm são desprovidos aí de qualidades morais, né, e ainda tem muito orgulho e tudo, e aí acabam se sentindo privilegiados de alguma forma por só eles terem essas informações ou serem agraciados com a presença desses espíritos, né. E aí, em geral, né, ele diz para a gente aqui que a gente deve desconfiar, né, dessas comunicações caracterizadas pelo misticismo, extravagâncias, tá? E que prescrevem essas cerimônias e práticas estranhas, rituais, né? E quando a verdade deve ser revelada à humanidade, né, ela é comunicada a todos os grupos sérios, não só um grupo restrito. Esses grupos sérios que possuem vários grupos de médiuns, de espíritas, né, que estão trabalhando aqui no mundo todo, né, receberão essas verdades, essas revelações, né, do mundo espiritual, e não uma pequena parcela de escolhidos aí. Se algo for trazido dessa forma, é que a gente tem que desconfiar, tá? Dessa informação, dessa prática aí que foi proposta, mística, como eu disse, tal, a gente tem que desconfiar, porque com certeza ela está sendo trazida por algum espírito desse que é um falso profeta, tá? Por fim, aqui, como eu disse, né, a gente vai fazer a leitura de um trecho aqui de Jesus, né? E depois vai ter um comentário de Luiz, tá? Em O Espírito Protetor em Carichurri, em 1861, tá? O que diz aqui o ensinamento de Jesus, né? Isto, diz o Senhor dos Exércitos, não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração
disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois, sete perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Os ensinamentos estão em Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, versículo 21, versículos 26, 25 e 26 e versículo 33, tá? E aí Luiz, né, faz os comentários dessa passagem aqui, tá? Que eu vou ler aqui também. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus falando pela sua boca disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Indicava, assim, um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural, e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouviu os sábios conselhos dos apóstolos São João, quando diz: não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes nós mesmos em falsos profetas. Acho que aqui diz bastante, né? Porque é um recado aqui para nós médiuns espíritas, né? Para não cairmos na armadilha de acharmos que todos os espíritos que se comunicam são bons, né? São profetas, são mentores espirituais. O primeiro que deve perceber, orar e vigiar, né? Para não dar aí voz a espíritos não ligados ao bem, espíritos não que não tem um grau evolutivo aí compatível com o que estão dizendo, né? Somos nós médiuns, né? Nós espíritos. Nós não devemos propagar informações e rituais e coisas que esses espíritos muitas vezes nos trazem, tá? Então, se nós médiuns conseguirmos, né? Nós espíritos conseguirmos extirpar esse tipo de informação trazida do mundo espiritual por esses espíritos, já é um bom começo, né? A gente consegue erradicar aí os falsos profetas que vêm da erraticidade aí que vem do mundo espiritual, né? Então, o orar e vigiar aí é muito importante para nós espíritas, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com esses espíritos que muitas vezes eles vêm disfarçados mesmos para trazer esse tipo de informação, tá? Então, é importante que o médium tenha essa percepção e não dê oportunidade para esses espíritos, tá?
Ficamos por aqui, tá? Nesse capítulo que a gente está terminando agora, né? A gente fez em 2 partes. É um capítulo muito importante, né? Que traz para a gente aí essa questão de vigilância, né? Que a gente ficar atento. E que a paz de Deus e Jesus fique com todos. Graças a Deus.